18h37, Radar de Notícias de volta, e eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio agora o vereador Laércio Sandes, a quem eu agradeço pela entrevista, pela participação e por abrir a nossa série de entrevistas, a prestação de contas do Radar de Notícias com os vereadores. Seja bem-vindo, vereador. André, eu que agradeço. Uma boa noite a todos os colegas de trabalho, boa noite a toda a população da cidade de Guarulhos. É uma satisfação e agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Vou confidenciar algo a você que nos acompanha nesse momento. Eu escolhi o vereador Laércio Sandes para abrir a nossa série de entrevistas do projeto Prestação de Contas por dois motivos. O primeiro deles é que o vereador, sempre que precisei, foi muito solícito comigo. No plenário, por mensagem de WhatsApp, por ligação, sempre muito didático, sempre muito simpático, ajudando a imprensa que faz um trabalho sério, um trabalho profissional. E o segundo motivo é que essa aqui no Radar de Notícias está sendo a minha primeira experiência jornalística cobrindo o Guarulhos. E em 2021, nós falaremos disso daqui a pouco, o vereador Laércio Sandes virou assunto nacional por conta de uma denúncia que ele fez envolvendo compra superfaturada de máscaras no período da pandemia. E eu trabalhava à época em outro centro de custo, digamos assim, de um veículo nacional. E teve uma repercussão danada, eu até brincava, falava, olha, Guarulhos só aparece no noticiário nacional por motivos ruins. Então eu conheci o trabalho do vereador Laércio lá atrás. Então, como isso me marcou, eu quis que o vereador abrisse a nossa série de entrevistas. Então, vamos lá, muitos assuntos para tratar. Vereador, quero começar justamente falando sobre isso, né? Acho que é uma marca do seu mandato, o vereador que já está no seu terceiro mandato, mas dos últimos anos em que o vereador esteve atuando aqui na cidade de Guarulhos, essa denúncia que ele fez da compra de cerca de 300 mil máscaras... 3 mil. 3 mil, desculpa, 3 mil, perdão. Superfaturadas virou assunto nacional. Saiu na imprensa de alcance nacional, foi uma iniciativa, uma denúncia feita pelo vereador. Pergunto para o senhor o seguinte, o senhor acha que é o principal feito, a principal marca desses últimos anos do senhor enquanto legislador aqui da cidade de Guarulhos? Não, eu não acho. Eu acho que eu consegui demonstrar e mostrar na Câmara Municipal que a gente tem um papel importante na cidade, mesmo não fazendo parte da base de sustentação do governo e sempre que necessário fazendo contraponto, ou seja, contrariando aquilo que de fato eu entendo ou o meu grupo político entende que não é bom para a cidade. E eu consegui ao longo desses 12 anos pontuar vários aspectos no dia a dia do Legislativo que a gente espera um Legislativo cada dia mais com uma qualidade menos dependente, menos subserviente a quem é o chefe do Executivo, ou seja, uma atitude de forma bastante equilibrada, bastante republicana. Então, eu teria como dizer que me apegar a um tema como foi a máscara é importante para trazer uma reflexão para os próximos gestores, mas eu não considero como um marco do meu mandato, porque foi uma vergonha para a cidade de Guarulhos da forma que se processou no dia 26 de março do ano 2020. Foi nessa data que o município resolveu comprar de forma supostamente superfaturada 3 mil máscaras, R$ 6,20 cada uma, quando naquela oportunidade se pagava R$ 1,50, R$ 2, R$ 2,50, nada mais que isso. E o assunto foi tão polêmico que nós levamos não só para os demais órgãos investigadores, como o Ministério Público, Ministério Público Federal, Estadual, própria Delegacia de Polícia, o Tribunal de Contas, como também levamos para o Judiciário, e esse assunto ainda tramita, ou seja, está em andamento no Judiciário ao longo desses anos. Saiu uma decisão de primeiro grau, mas eu sempre digo como advogado que a decisão última é a do Tribunal de Justiça que dá o parecer final. É tanto que essa questão das máscaras não foi um assunto polêmico só na cidade de Guarulhos, acabou chamando a atenção para outras cidades, a própria capital, outras cidades do interior também tiveram tal investigação como aquela. E a gente sabe que, infelizmente, a pandemia veio para trazer muitos malefícios, muitas perdas nós tivemos, mas foi uma porta de entrada para muitas pessoas inescrupulosas que quiseram fazer contratação com o poder público sem a devida responsabilidade. E eu, como vereador, e outros que caminhavam comigo naquele momento, nós não poderíamos ter ficado quieto, e não me arrependo, faria tudo de novo, levaria a questão às últimas consequências, tanto que
foi pauta da grande imprensa, como você muito bem falou, vários veículos de comunicação nos procuraram naquela oportunidade, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Nós não podemos esconder nada debaixo do tapete, a gente tem que ter uma integridade, tem que ter uma lisura, uma responsabilidade muito forte com o dinheiro público. Vereador, bom, primeiro para quem não sabe, né, o vereador tem cerca de mais de 20 leis aprovadas, Sim. mais de 20 iniciativas do vereador que se transformaram em lei, e teve até ex-presidente que ficou quase 3 décadas no Congresso e aprovou apenas 2 projetos. Verdade. Então, comparem, né, comparem a disparidade quando você tem um parlamentar atuante e a diferença de um parlamentar que está ali, às vezes, apenas para se aproveitar do dinheiro público. Mas, vereador, aproveitando que o dia 18 de junho é o dia do orgulho autista, né? Eu separei aqui, por exemplo, uma das leis do senhor que virou, uma das iniciativas do senhor que virou lei, foi a Lei 736 de 2020, que foi sancionada em 2022, salvo engano, que dispõe sobre a realização de sessões de cinema, né, adaptadas para pessoas com o transtorno do espectro autista. Pergunto para o senhor, primeiro, por que o senhor teve essa ideia à época e qual a importância de uma iniciativa legislativa como essa? Veja, André, eu não, olhando para um passado um pouco distante, salvo o melhor juízo, eu sou um dos vereadores que primeiro, ou entre os primeiros, que no Legislativo defendeu e defende muito a questão da inclusão, e aqui especialmente do autismo. Assim que eu cheguei no Legislativo, sou o primeiro vereador que passei a ter uma ligação forte com o segmento. Em 2017, nós apresentamos a primeira lei que colocou no calendário da cidade a data de conscientização do autismo, dia 2 de abril. E aí, daí por diante, vieram outras leis, título de utilidade pública do próprio SIAG, que representa o segmento, e da mesma forma a lei dos cinemas adaptado para autista, como também fizemos uma outra lei, essa lei ainda está em controvérsia, o prefeito não implementou no que concerne ao tratamento dentário aos autistas. Então nós fizemos e estamos por fazer várias propostas de lei, não só eu enquanto vereador, atualmente outros vereadores, aliás diversos vereadores têm apresentado grandes propostas para a questão da inclusão do autismo, e eu acho isso importante, relevante, porque nos 4 cantos da cidade nós temos observado diversos pais de família se manifestado, infelizmente, com a constatação de seus filhos autistas. Eu estive numa reunião no último domingo, eu tinha 2 mães e as 2 mães, cada uma com 2 filhos autistas. Então isso tem contribuído muito, chamado bastante atenção, inclusive para cobrar do chefe do executivo, seja o prefeito, seja o governador, mais políticas públicas para as nossas crianças autistas. Se a gente voltar aí a 20 anos atrás, ou talvez um pouco mais, a gente não tinha essa identificação e os pais não tinham muito suporte, não que hoje tenha, mas acabou tendo um esclarecimento maior e isso contribui, sem dúvida nenhuma, não só o meu mandato, como outros mandatos, como o próprio legislativo, uma conscientização maior do que o autismo e por aí vai, síndrome de Down e outros problemas mais que a gente tem na vida cotidiana. Vereador, pelo menos na minha interpretação, né, estudando um pouco da atividade do senhor no Legislativo, eu percebi uma grande atuação do senhor na causa da inclusão de minorias. Eu nem sei se, nesse caso específico que eu vou citar agora, a gente pode chamar de minorias, mas teve uma lei do senhor aprovado para disponibilizar um setor específico de supermercados para produtos que atendam as pessoas com diabetes, né? Nem sei se as pessoas com diabetes se enquadram na categoria de minoria, mas onde eu quero chegar é que me parece uma atuação legislativa interessante, porque às vezes foge dos grandes temas centrais, né? Muito se discute sobre os macro temas, saúde, educação, mas isso pode passar batido. Tem algum motivo especial pelo qual o senhor tem esse olhar mais focalizado para algum tipo desses setores? E por que essa ideia do setor específico para os produtos para as pessoas com diabetes? André, eu vou falar para você o seguinte, eu vim da pobreza, eu vim do Paraná e eu cheguei aqui com muita dificuldade aqui em Guarulhos no começo dos anos 80, de forma que a minha trajetória de vida, o primeiro de uma família a buscar uma formação superior e advogo já há mais de 30 anos, fez com que eu fosse advogar, e eu sempre quis fazer isso, no direito social, e eu atuo muito forte, o meu escritório, no direito previdenciário, no direito trabalhista e alguns outros valores que são desrespeitados e levados ao judiciário. E essa luta minha enquanto advogado me focou, me propôs ou me propiciou, ou fui alertado pelo meu público,
de buscar uma cadeira no Legislativo. E chegando neste Legislativo, que eu já estou pela terceira oportunidade seguida, procurei e procuro sempre defender aqueles valores, tal qual eu faria como advogado, daquelas pessoas que são mais esquecidas. E quando eu falo pessoas, não é só a pessoa física, a pessoa jurídica, que é a empresa também. Então eu penso que o Legislativo ele está aí para ajudar o governo e ajudar a população naquilo que é importante para a convivência, para o dia a dia, o conforto de um comerciante, o conforto do cliente daquele comerciante. Então, eu acho que o papel do vereador, e o meu especialmente, você falou bem, ele tem atuado de forma bastante focada na inclusão de valores, de direito, e não esquecendo, sem dúvida nenhuma, os demais valores da cidade, o direito de ir e vir, o direito do transporte, da saúde, o direito num todo, que é o direito de uma boa convivência urbana. Vereador, vamos falar sobre algumas votações e que o senhor tem uma posição bastante clara em todos os temas que vão à votação, mas talvez a nossa audiência, quando a gente fala assim, tal projeto foi aprovado com 27-6, 26-8, nesse bloco minoritário, pelo menos num primeiro pensamento, as pessoas podem imaginar, bom, foram os parlamentares da Rede, do PT e do PSOL que fazem oposição ao governo Guti. O senhor é um parlamentar do União Brasil, um partido de centro-direita, mas que o senhor é um parlamentar de oposição ao atual governo. Eu quero começar, antes da gente entrar detalhando algumas votações e para o senhor explicar o seu posicionamento, quero primeiro perguntar para o senhor o seguinte: por que o senhor decidiu fazer oposição ao governo Guti? Eu não faço oposição declarada ao governo Guti em todos os aspectos. Eu não concordo com algumas posições que são encaminhadas para a Câmara Municipal, algumas propostas, e desde o primeiro momento eu fui contrário, como lá no início o prefeito aprovou algumas leis, por exemplo, para flexibilizar a contratação de organização social na cidade de Guarulhos. Aquilo lá foi uma lástima e eu afirmo isso de olhos fechados, foi a pior coisa que o Guti fez no que diz respeito à saúde pública na cidade de Guarulhos, porque nos primeiros dias do governo dele ele quis aprovar essa lei e aprovou, para ir até Goiânia, acompanhado do Jorge Wilson, chamado xerife do consumidor, e trouxeram a Gerir para fazer o péssimo serviço que foi feito no HMU. E daí por diante se sucedeu outros equipamentos públicos da mesma forma. Então foi uma lei que eu não poderia concordar naquele momento. Então, quando uma proposta do prefeito é encaminhada para o Legislativo e eu vejo que tem pertinência e coerência, muitas das vezes eu votei e voto a favor. Eu tenho liberdade dentro do União Brasil. Aliás, União Brasil tem os seus membros que não são alienados. Muitos dos deputados, por exemplo, você encontra a votação que eles se dividiram, inclusive no Congresso Nacional. Então, aqui em Guarulhos não é diferente, a gente tem plena liberdade de colocar a nossa opinião, isso foi sempre deixado às claras pelo nosso partido, e em razão das propostas encaminhadas pelo prefeito, muitas das quais que eu não compactuo, a exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo que eu vou ficar defendendo eternamente, a questão da Sabesp. O prefeito não poderia ter simplesmente pego um baita patrimônio que é o SAI e deu de graça para a Sabesp sob a dita justificativa que os 3 bilhões de reais, ou próximo de 3 bilhões, que era a dívida do SAI para com a Sabesp, aquilo quitava sem uma devida auditoria nos equipamentos, não estou falando auditoria de conta, mas uma avaliação do patrimônio público do SAI, e se de fato todo o investimento que ocorreu nos 30, 40 anos na cidade não teria algum valor. Então eu não entregaria o SAI para a Sabesp. A Sabesp sim tem expertise, tem o know-how, mas não entregar de graça. E não só entregou de graça a questão do fornecimento de água para a cidade de Guarulhos, para a Sabesp, como alguns meses depois entregou o esgoto, que o esgoto foi no segundo complemento do contrato, também entregou de graça. E eu sempre digo, por onde eu me manifesto, que o grande lucro das empresas de saneamento básico está no esgoto, onde você tem a margem de lucro efetiva. Então eu penso que o prefeito, de forma assodada naquele momento lá atrás, querendo por todas as formas eleger o ex-governador Márcio França na pretensa eleição, porque ele estava
substituindo o Geraldo Alckmin naquele momento, ele acabou agindo de forma assodada, querendo ser o fiel da balança que Guarulhos elegesse o Márcio França. Então, não poderíamos ter votado aquilo de forma tão pressionada. Foi tão pressionada que colocaram até cadeado no plenário do Legislativo para que os vereadores não se esquivassem da votação. Só que eu coloquei minhas considerações e votei contrário. Então, repito, a Sabesp é boa, interessante para a cidade, mas eu não entregaria o patrimônio da cidade de graça para a Sabesp. Teria que ter uma outra contrapartida. E não venha me dizer que aquele percentual que a Sabesp contribui para o município, o fundo de saneamento, é suficiente para justificar. Não é, porque a Prefeitura de São Paulo, inclusive nessa nova revisão do contrato com relação à privatização da Sabesp, a Prefeitura de São Paulo vai ter um retorno maior do que a Prefeitura de Guarulhos. Então, o prefeito Guti, ele se mostrava um vereador que defendia os valores da cidade, só que quando se tornou prefeito, ele esqueceu do discurso lá atrás. Há exemplo, inclusive, também quando autorizou, a meu ver, de forma muito não republicana e não muito clara, a construção de um novo aterro sanitário na cidade de Guarulhos, sem respeitar uma discussão ampla, sem muito estudo técnico. Então, quando ele esteve vereador, ele teve um modus de agir que não compactua com o meu modo de ver as coisas. Por essa razão, muito dos itens eu votei contra e nunca me interessou de estar na base dele ao longo dos seus quase 8 anos. Confesso para você que nos primeiros anos eu estive um pouco próximo do governo, tinha uma aproximação maior, mas sempre agindo a minha pessoa de forma independente. Eu nunca me curvei ao prefeito dizer, você vai ter que votar desse jeito e daquele modo. Para você ter ideia, eu fui o primeiro vereador, o primeiro de todos os 34 vereadores, que fui no gabinete do prefeito, ele me chamou e me entregou a cópia do projeto de lei que autorizava a venda, a passagem dos direitos do SAI para a Sabesp. Fui o primeiro. E naquele momento, perguntou se podia concordar comigo, eu não dei minha palavra. Não dei minha palavra porque é algo muito sério, a gente tem que estudar, e aí depois eu formei minha convicção de que a forma que o prefeito encaminhou aquele projeto de lei poderia ser de forma um pouco mais melhorada, trazer mais retorno financeiro para a cidade e não entregar o patrimônio público de graça. É isso, você pode concordar, pode discordar, mas de forma crítica e não ser contrário por ser contrário. Exato. Então acho que é importante essa reflexão Exato. que o vereador traz para nós. Vereador, vamos falar sobre taxa do lixo. Sim. Como eu disse, o senhor estava ali num bloco dos parlamentares que foram contra. Setembro de 2021, comecinho dessa legislatura, a taxa do lixo foi aprovada por 26-8. O senhor não só foi contra, como também judicializou essa questão. Queria que o senhor explicasse por que adotou esse caminho. Eu adotei esse caminho buscando sempre a questão técnica para explicar para a população. Guarulhos, temos o IPTU, que nós pagamos aí há décadas, há muitos anos. E dentro desse custo da arrecadação do IPTU, já está contemplada a questão dos cuidados com a coleta de lixo na cidade de Guarulhos. É tanto que nós temos aterro sanitário, nós sempre pagávamos lá atrás a primeira empresa, a Quitaúna, para fazer a coleta e os cuidados com aterro sanitário na cidade de Guarulhos. Quando o governo federal veio e criou uma lei na Constituição, aliás, alterou a Constituição Federal para permitir aos entes federativos, aos municípios que passassem a cobrar de forma complementar pela taxa pelo lixo, pelo cuidado com o lixo das suas respectivas cidades, essa lei foi feita preocupado com as pequenas cidades brasileiras que não têm aterro sanitário. Tem muitas cidades que têm o chamado lixão. Basta você fazer uma viagem pelas grandes cidades do interior brasileiro, você ainda encontra situação dessa natureza. Então, essa lei veio para enquadrar todos nós brasileiros no cuidado que nós temos que ter com a questão ambiental, com a questão do lixo e tudo mais. O prefeito Guti, de forma malandra, ele querendo induzir todos aqui em erro, ele encaminha um projeto de lei para o Legislativo, propondo a criação dessa taxa de lixo e dizendo que era obrigatório. Ora, desculpa, eu tenho formação jurídica, eu estudo os assuntos, falei, eu não vou compactuar com esse tipo de proposta. Estudei, fui verificar, fui buscar o comparativo em outras cidades
Cheguei à conclusão que Guarulhos não precisava criar essa taxa do lixo e a proposta do prefeito ele estava mentindo para o corpo de vereadores. Com isso, infelizmente, depois de muita polêmica, foi aprovada e ainda de forma esdrúxula você cobrar taxa de lixo sobre consumo de água, consumo de esgoto, algo que não tem conexão em nenhum momento da nossa realidade. Infelizmente, o prefeito aprovou essa proposta e eu busquei apoio junto à direção estadual do meu partido, porque aí você precisa entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, uma ação que você demonstra que aquela lei é ilegal para quem está nos assistindo. E aí, com o apoio do União Brasil, com o apoio do presidente Rueda, que presidiu o partido na oportunidade, me outorgou a procuração e nós entramos com ação direta de inconstitucionalidade contra a dita lei. Eu fui o único vereador a fazer isso, houve o deputado Márcio Nakashima, que a princípio entrou com ação errada, depois o partido dele fez uma correção e também entrou com uma segunda ação. Enfim, com base nessas duas ações, cujo parecer era favorável para derrubar a lei do Guti, ele resolveu revogar porque ele viu que ia perder, ou seja, ele não queria gerar o prestígio para fulano e ciclano. Eu não estava preocupado com o prestígio, eu só queria mostrar para ele que para comandar a cidade precisa discutir com o legislativo e precisa ser de forma republicana e não simplesmente mandar de goela abaixo. Ficou feio para os 20 e poucos vereadores da base do governo que votaram a favor dessa taxa, não conseguiu nem andar pela cidade, André. Eu, de cabeça erguida, enfrentei o tema e ficou demonstrado que o prefeito nunca deveria ter criado essa taxa. Em um momento um pouco anterior, ele ainda tentou me interpelar extrajudicialmente, falando que eu estava com inverdade nas minhas redes sociais, eu não me curvei, fiquei esperando ele vir com o processo para cima de mim, mas não veio, ele não processou e eu queria que ele fizesse esse processo, porque ele ia perder essa ação judicial contra mim, assim como o xerife na última campanha eleitoral me processou e perdeu. Então eu falo com toda convicção, o prefeito errou e continua errando, sabe por quê? Porque ele arrecadou mais de 20 milhões de reais, criou vários embaraços para devolver o dinheiro da população, não devolveu, abocanhou o dinheiro do povo de forma injusta, de forma ilícita, porque a lei é ilegal, porque quando a lei for julgada ilegal, aí não cabe mais a discussão do pagamento, aí cada um vai ter que entrar com uma ação individual. Quem é que vai entrar com uma ação individual de tão pequeno valor? Não compensa. E muitas pessoas nem sabem que esse é o caminho, né, vereador? Exato. 18h59, nós ainda temos alguns assuntos para tratar com o vereador, mas vocês sabem que a partir das 19 horas nós encerramos na TV Guarulhos. Se você estiver gostando dessa entrevista e quiser prestigiar o finalzinho dela, peço para que você venha para o YouTube ou para o nosso Facebook ou também para o Instagram, @Radar de Notícias, para darmos sequência ao nosso programa, mas agradeço a você que nos acompanhou pela TV Guarulhos. Vereador, quero falar com o senhor sobre eleição, claro, mas antes, só passando a palavra para a nossa audiência, por exemplo, o João Vitor pergunta aqui para o senhor o seguinte: pergunta ao Laércio, qual o melhor caminho para a participação social na hora de discutir a LDO e a LOA? Tem algum caminho para que a população possa participar da discussão do orçamento? Eu digo que principalmente a LOA, porque a LDO vai traçar as diretrizes para o próximo orçamento que será apresentado até 30 de setembro. Então, o que precisa é duas coisas: participação popular, só que para isso o Legislativo precisa divulgar mais essa possibilidade. Hoje o Legislativo acaba recebendo a proposta de lei orçamentária, marca as audiências públicas, não há ampla divulgação. A meu juízo, elas deveriam ser franqueadas às entidades, à população de um modo geral, apresentar suas ideias e ter uma flexibilidade no orçamento. Eu acho que o orçamento não pode ir para a Câmara Municipal de forma engessada, porque o prefeito fecha o orçamento e não abre possibilidade sequer aos vereadores de darem a sua proposta. Então, proposta não, de complementar, de melhorar. Acaba simplesmente o Legislativo sendo um carimbador de proposta orçamentária, ele acaba se tornando uma ficção que na realidade ele não se concretiza. Então eu acho que essa questão de lei orçamentária e diretriz orçamentária a nível de município ainda precisa avançar muito e faço voto que os próximos governos restabeleçam um diálogo maior com a população, porque para nós que representa a população do Legislativo, a gente gosta e gostaria que aquele Legislativo se ficasse cheio, com discussão, com ampla discussão. Esse é o papel. Não pode o Legislativo estar lá para enfrentar propostas e ideias
com a presença dos 34 vereadores e um público muito pequeno. Eu acho que a cidade perde muito com isso. Então, a população precisa acompanhar e eu sou defensor de que lei orçamentária e diretriz orçamentária tem que ser em horário diferenciado para que a população possa comparecer fora do horário de trabalho. O Tribunal de Contas já andou cobrando isso de forma recente e a Câmara adotou as audiências em horário noturno, mas eu ainda acho que é muito acanhado. 19.2, eu disse que ia perguntar para o senhor sobre a eleição, mas eu tenho uma última pergunta do âmbito da atividade legislativa do senhor. Já que esse aqui é uma entrevista de um projeto de prestação de contas, olhando pelo retrovisor, os 4 anos que estão se encerrando dessa legislatura, o senhor se arrepende de alguma votação, de alguma posição que o senhor tomou? Faz alguma meia-culpa desses últimos 4 anos do senhor enquanto vereador de Guarulhos? Não. Não? Não. Repetiria tudo novamente, defenderia as minhas ideias, porque eu tenho plenas convicções que os meus posicionamentos têm coerência no que eu defendi. Maravilha. Então vamos para a parte final da nossa entrevista falar de eleição. O vereador está no União Brasil, que é um dos partidos que apoia a pré-candidatura do ex-prefeito Eloy Pietá. Sim. Recentemente, vereador, o senhor sabe, houve a divulgação de uma nova pesquisa do Instituto IPEC, que aponta a vantagem do ex-prefeito Eloy Pietá com 34% das intenções de voto em segundo lugar. E se a eleição fosse hoje, portanto, disputaria o segundo turno com ele, o deputado estadual Jorge Wilson. Primeiro, uma pergunta mais básica, por que o senhor decidiu apoiar o ex-prefeito Eloy Pietá e que avaliação que o senhor faz dessa pesquisa mais recente para a Prefeitura de Guarulhos? Bem, eu resolvi apoiar o nosso grupo político, porque eu sou de grupo e nós entendemos que na conjuntura que a gente vivencia a cidade, assim como já ocorreu em outros governos Brasil afora, nós resolvemos fazer uma composição de união pela cidade. Que é uma frente ampla, como está sendo divulgada pelo nosso grupo político, encabeçado pelo ex-prefeito e pré-candidato Eloy Pietá, com a nossa Fran Corrêa, que também é pré-candidata a vice-prefeita. Por entender que esse grupo ele tem as melhores forças unindo experiência da esquerda, experiência do centro com centro-direita, e nós temos possibilidade de conduzir os interesses da cidade da forma que a população almeja, não da forma que quem está à frente do executivo acha ou do outro pretendente que não tenha devida vivência, experiência, tal qual foi o ex-prefeito Eloy Pietá, que quando deixou o governo dele tinha uma aprovação naquela época próxima de 80%. Então eu tenho para mim que ele tem saúde, tem capacidade, tem vigor, tem amor pela cidade, vive pela política e para a política da cidade num todo e tem plenas condições, encabeçando todo esse grupo, com apoio do governo do estado, com apoio do governo federal e aqui sem discussão de bandeira política, mas aquilo que de fato interessa para a cidade. Porque a população guarulhense, ela não está preocupada qual é a minha bandeira, qual é a sua bandeira, ele quer de fato aquelas pessoas que têm a responsabilidade com a arrecadação do tributo e que esse tributo se reverta em favor da população num todo. A pesquisa que foi desenvolvida e foi apresentada e publicada aí de forma recente, ela reflete de fato o que está acontecendo nos 4 cantos da cidade, porque eu tenho andado pelos 4 cantos da cidade, nos diversos bairros por onde eu tenho caminhado nesses últimos tempos, e o nome do Eloy Pietá tem sido bastante lembrado, seja por pessoas que estiveram na cidade na época que ele foi prefeito, seja pelo histórico, seja pela transmissão de confiança da população guarulhense, que lá esteve e hoje é transmitida para essas pessoas que são mais jovens e que também buscam uma qualidade de vida melhor. Então eu tenho que a pesquisa, por mais que alguns sejam críticos, na minha visão ela está de encontro ao que a gente tem visto aí nas reuniões, nas conversas, fora da bolha política. Nós não temos que ficar só no perímetro central fazendo avaliação, nós temos que ver na costa da cidade, vindo para o centro, ou seja, tem que ter uma análise ampla. Então, na minha visão, esta pesquisa reflete de fato a realidade que a gente tem visto aí nos 4 cantos da cidade. Vereador, antes da gente encerrar, é claro que são 4 anos de mandato, é muito difícil tratarmos de tudo em 30 minutos de entrevista. Então, eu queria passar a palavra para o senhor para o seu recado final, uma consideração final, algum assunto que o senhor acredite que marque o seu mandato, que as minhas perguntas não permitiram que o senhor abordar, fique à vontade.
André, eu quero dizer a você que eu estou no meu terceiro mandato, é muito que certo que eu venha a ser candidato futuramente, isso o partido que vai decidir, e a gente está sempre para defender, eu particularmente estou para defender todos os valores que a gente acredita, os valores da família, os valores do trabalhador, o valor da trabalhadora, aquele que busca o respeito, aquele que busca a inclusão, e eu não tenho arrependimento de nada do que foi feito até aqui, não tenho inimizade com nenhum dos agentes políticos que estão constituídos na cidade. A gente tem divergência de visão, mas acima de tudo eu procuro atuar com respeito, com hombridade para com todos, e estou aí para representar a cidade naquilo que eu acredito e naquilo que eu posso aceitar como de valor positivo, porque muitas das vezes, e eu falo aqui como advogado, nem todas as demandas que me chegam no meu escritório eu aceito o patrocínio, porque tem circunstâncias que eu não é da minha índole. De tal forma também, no exercício do mandato de vereador, eu penso dessa forma. E se a população, se a cidade entender que esses valores que a gente defende há que ser aprofundado para os anos vindouros, então vamos trabalhar com esse propósito, porque a cidade precisa avançar e crescer. E aqui não é criticando o passado, mas cada um que veio até aqui teve o seu valor, teve a sua experiência desenvolvida na cidade, porque a gente se tornar um agente político não é fácil. A gente é muito criticado, já começa que todos falam que a política só tem gente que não presta, e não é por aí. Eu costumo dizer que a gente precisa entender que alguém tem que enfrentar a ferradura, não dá para a gente simplesmente dar as costas para tudo. Isso é muito comum na vida, por exemplo, condominial, que ninguém quer saber dos problemas que surgem ali, mas todo mundo sabe criticar. Então, quando a gente critica e a gente vê que as coisas não acontecem, a gente tem que entrar lá e procurar lutar por tal. E é o que eu fiz ao longo desses últimos quase 12 anos e vou continuar fazendo, seja como vereador ou como advogado ou qualquer outro militante na cidade de Guarulhos. Vereador, eu agradeço muito pela presença do senhor, pela entrevista, sempre muito franco, muito didático nas suas respostas. Acho que começamos com o pé direito a nossa série de entrevistas, da prestação de conta com os vereadores. Então, em nome de toda a equipe do Radar de Notícias, agradeço ao senhor pela presença, por aceitar o desafio também, né, de abrir essa série de entrevistas. Espero que o senhor tenha sorte nessa empreitada, nessa pré-campanha, na campanha também. Dizer, claro, que as portas do Radar de Notícias sempre estarão abertas para o senhor. Volte mais vezes, tá certo? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. A gente encerra por aqui mais uma edição do Radar de Notícias. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta e o entrevistado da vez será o vereador Romildo Santos, ele que é líder do governo Guti na Câmara de Vereadores. Radar de Notícias, um programa plural. Hoje, um parlamentar do União Brasil, amanhã do PSD, e assim será de forma sucessiva até que nós consigamos entrevistar todos os parlamentares aqui da nossa cidade. Se você